no Camarim, com Camila Cleo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. E aí sai, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E hoje a nossa convidada, linda, gata demais, gente, eu tô encantada com ela, é a Lígia Antonângelo. Eu quero muito que ela se apresente para vocês. Lígia, é um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Eu sou a Lígia Antonângelo, trabalho com cavalo. E vamos lá, para conhecer um pouquinho mais sobre o meu serviço. E é muito bom, gente, porque... Claro que o tema que a Lígia envolve, que ela trabalha, né, engloba mundo, né? Mas aqui nós estamos na capital do cavalo, Avaré é a capital do cavalo. Lígia, por isso ela está sendo muito no momento. Lígia, como é que você começou? O que você faz? Bom, a paixão pelos cavalos vem desde pequena já, né? Meu pai sempre foi criador de cavalo e eu sou fisioterapeuta, formada em fisioterapia. E quando eu me formei, eu fui fazer algumas especializações na área de fisioterapia equina. Mas hoje, a parte de fisioterapia equina, ela só pode ser aplicada pelo médico veterinário. Então, eu fui atrás de alguns outros cursos. Hoje, eu trabalho com exercícios terapêuticos funcionais para cavalo. Vamos resumir em uma palavra, seria como se fosse uma academia do cavalo. Tá. Então, o proprietário me contrata para fazer uma avaliação no cavalo. Os cavalos, geralmente, eles apresentam algumas restrições no movimento. Mas são cavalos atletas? Cavalos atletas. Só esse que entra? 99% dos atendimentos são em cavalos atletas. Tá. Porque o serviço, ele visa a melhorar o desempenho de prova, a evitar lesão futura. Porque, como os atletas, é um trabalho assim, de muita explosão, de muita força. Principalmente velocidade, né? Muito. Campeonato de velocidade. Porque são todos competidores de prova, né? Então é tudo com muita velocidade. Toda prova acarreta um problema para o cavalo? Toda prova. Não existe um cavalo que não tenha nada, principalmente um cavalo atleta. Então, a cada prova, a maioria deles, 99%, vai precisar de uma fisioterapia equina? Vai precisar da fisioterapia. A minha área entra muito em reabilitação também. Não tem como eu falar que eu não trabalho com a fisioterapia equina em si. Eu trabalho, sim, em parceria com esses veterinários que eu atendo nos aras. Por ser um serviço só da veterinária, então a gente faz uma parceria. Porque alguns cavalos precisam da reabilitação antes de começar esse trabalho de academia do cavalo. Tá, entendeu? Então antes, vamos lá. Aqui que eu estava anotando, fui pesquisar, gente, porque, né? Até monto, mas bem rudimentarmente. Oli, eletroterapia, crioterapia e cinesioterapia entra na terapia equina? Entra com a supervisão do veterinário, tá. Porque essa área ela é mais voltada para a fisioterapia equina. A minha área eu volto muito em alongamento, fortalecimento. Só que quando você chega em determinado cliente, dependendo do que o cavalo está apresentando, se você não entrar com essa área da fisioterapia, com a área de aparelho, da crioterapia, você não consegue fazer o trabalho bem feito. Você não consegue fazer o alongamento, porque esse cavalo vai estar apresentando dor, ele vai estar apresentando restrição. Então, se a gente não entrar com esses aparelhos, você não consegue chegar para começar o tratamento, você não consegue nem iniciar o tratamento. Então, nessa hora, eu entro com a parceria desse veterinário para ele estar me auxiliando e a gente trabalhando junto. Ou seja, se você fosse sozinha, porque a veterinária proibiu que vocês, fisioterapeutas, fossem mais a fundo com os cavalos, isso. Você só poderia fazer a academia do cavalo. Isso mesmo. Tá. Só que hoje eu acho que as coisas estão muito abertas. Então, graças a Deus, os lugares onde eu trabalho, os veterinários também têm a cabeça bem aberta. Eu não discordo dessa proibição dos veterinários, porque eu acho realmente, foram eles que estudaram os animais. Porém, a área da fisioterapia também estuda muito a parte muscular, parte neurológica. Eu acho que deveria existir, sim, uma área para fisioterapia, para você fazer uma especialização nessa área e poder trabalhar com as duas coisas.
E venhamos e convenhamos, o veterinário, gente, vocês vão de convir, o fisioterapeuta, ele sabe que ele precisa ficar uma hora cheia com o cavalo, vocês concordam comigo? O veterinário, a vida dele é agitadíssima, ele nem teria como fazê-lo. Então ele precisa abraçar um fisioterapeuta para uma boa parceria, não é assim? Graças a Deus, todos eles têm abraçado, porque o atendimento demora em torno de 2h30 por animal. Ah, é? Gente, é um animal de grande porte, vocês vão de convir, não é um cachorrinho, né? Aquela coisa diferente. Até o editor vou pedir para deixar umas imagens para vocês do trabalho da Lígia. E não é invasiva e é indolor? Não é invasiva. Nas primeiras sessões eles ficam um pouco receosos, porque eles não estão acostumados a alongar uma musculatura que está dolorida, a fortalecer. Vocês vão ver aí algumas imagens que alguns fortalecimentos são feitos com obstáculos, então para eles é novidade. Principalmente os cavalos que abrangem a nossa região aqui, que a gente trabalha mais com cavalos da raça quarto de milha. Quarto de milha, Varé. Isso. O quarto de milha é muito chão, então ele é diferente de um cavalo de salto que já consegue passar em um obstáculo com muita facilidade. Então, assim, às vezes eles sentem um pouquinho no começo, mas o benefício é tão grande que eles mesmos começam a se soltar durante a sessão. E eles te reconhecem enquanto fisioterapeuta deles? Sim. É todo um jeito que você angariou? É um carinho, assim, é uma troca de carinho, não tem como não ter isso, sabe? E os mais receosos não vão empinar, dar um coice, não dá medo? Eles dão coice, eles dão manotaço, que a gente chama, né, que é Como é que com a mão, manotaço. Como é que é isso? Que é com a mão, né, que eles dão... O coice é com a traseira com os pés, e a mão ele dá. E vocês sabem fazer uma ginga ali? Sim, a gente tem que ter todo esse jogo de cintura. Eu tenho vários proprietários que me ajudam, tem alguns que os funcionários ajudam, mas assim, eu tenho proprietário que gosta de estar junto durante o atendimento e que me ajudam. É o bibelô dele, né? Imagina. Sim, a gente está falando de cavalos, não só de cavalos de grande porte, mas cavalos de alto custo. Aí entrou uma coisa grande, que o dono, ele vai ter medo. De repente ele não conhece a Lígia, ou até conhece o veterinário do Aras, mas ele quer estar junto, porque ele gastou, né, Lígia? Sim. E assim... Acho chato falar em cifras, mas é realmente bom falar um pouco. Porque assim, um cavalo lesionado, ele não tem mais esse cavalo para fazer o trabalho dele. Porque assim, eu tenho cavalo que eu atendo que tem tendinite, por exemplo, que é um problema comum, né, entre os atletas. E que é um cavalo assim, ele vai talvez voltar à prova, mas ele não vai ter mais o mesmo rendimento. Então, e vem aí a preocupação desses proprietários também, né? Que eles têm amor aos animais, não é só, igual você falou, não tem como falar só em cifras, é o amor envolvido. Então, muitos deles, por mais que o cavalo esteja até aposentado, eles querem continuar cuidando para dar essa qualidade de vida final para o animal. Então, duas coisas aqui. Uma que quero te perguntar. Ou seja, o amor pelo bichinho de estimação dele é porque ele pagou alto, mas também porque ele continua auferendo com o bichinho. Sim, com certeza. Sim. Aí a segunda que complementa a primeira, eu já assisti um rodeio com a Lígia e eu fiquei preocupada. Eu falei, mas que dó, porque eu sou dessas. Ela falou, não, Camila, meu pai tinha cavalos a vida toda, tinha companhia de rodeio. Meu pai tinha companhia de Eles são extremamente bem tratados. Né? Até criou-se uma polêmica aqui em Avaré, por causa do quarto de milha, queriam proibir, mas a Lígia, ela conseguiu tirar da minha cabeça que são maltratados. Sim. Não é? Na realidade, é uma polêmica que está no Brasil inteiro. Em voga ainda, essa semana vão ter uma discussão no estado do Mato Grosso. Envolve muito essas coisas, sim. Eu acredito que existem coisas que não estão erradas mesmo. Eu acho que a gente tem que proteger os animais, né, de uma maneira você é louca geral, por eles. Sim. Mas eu, hoje, trabalhando com isso, eu vejo que é muito amor. É muito amor, não é só dinheiro. São bem cuidados. Eu ainda brinco assim que hoje eles têm dentista, têm fisioterapeuta, tem terapeuta, tem academia. Aromaterapia. Acupuntura, ozonoterapia. Tem várias técnicas para trabalhar hoje com os cavalos. Eles são felizes? Sim. Sabe? Então, eu admiro e parabenizo os proprietários que cuidam dessa maneira, sabe? Porque, gente, eles merecem. E eu sempre falo assim para o proprietário, vamos procurar ouvir o seu cavalo. Porque quando o cavalo ele começa a ter alguns movimentos de evasão, alguns movimentos de fazer algumas coisas que ele não está gostando, é porque ele está apresentando algum problema. Então vamos procurar ouvir esse cavalo. Ele está com dor, alguma coisa. Eu trabalho muito assim com casos de pessoas que me chamam e falam assim, nossa, esse meu cavalo tem muita cócega.
Eu não consigo nem lavar ele, porque ele se torce todo. E de repente eu chego com uma sessão, a pessoa fala assim, nossa, você tirou a cócega do meu cavalo. O que era a cócega? Dor. Dor? Dor. Ah, não. Dor. Aí, que é isso? Mas dor por quê? Porque assim, às vezes, por falta de entendimento mesmo do proprietário, de saber que existem esses tratamentos alternativos. Não é porque o proprietário trata mal. Não é isso, porque eu vou em áreas que assim, eles têm traias, né, que a gente chama, que são as celas, as mantas, de última geração. Então, assim, são pessoas que cuidam de verdade. É como assim, eu vou fazer um paralelo para o pessoal em casa não ficar receoso. Eu tô com uma dor no joelho terrível, uma tendinite. Eu consigo falar que eu tenho para eu poder cuidar. Sim. O cavalo não fala para o dono não consegue perceber, porque um cavalo não é como um cachorro, assim que seja uma linguagem mais fácil, não é assim? Então, a culpa não é de ninguém, vamos ter que achar o problema, sim. A forma de chegar na linguagem do cavalo, né? Me fale uma coisa, um cavalo, ele mostra para o dono que ele não quer mais competir? Ele mostra, só que assim, é engraçado. Eu tenho alguns cursos que eu faço, é uma professora lá da faculdade da Unesp de Andradina, Kátia, minha professora. E eu ainda faço cursos até hoje na área, inclusive estou terminando uma pós-graduação. E ela fala assim para mim que o cavalo, ele mascara dores. E existem 3 jeitos de avaliar um cavalo. Você avalia o cavalo no passo, que é ele andando bem devagarzinho. Às vezes ele pode te demonstrar alguma coisa ali, alguma restrição de algum movimento. Aí você avalia esse cavalo no trote, que é um passo mais elevado, né? E às vezes ele ainda não te mostrou aquela restrição. E quando você coloca ele para galopar, ele mostra o problema que ele tem. Porque o galope é pior, né? Porque ele tem, mas às vezes o que ele mostra no galope ele não mostra no passo. Mas ele chega num ponto que ele não consegue esconder aquilo que ele tem. Por quê? Porque o cavalo ele tem assim uma alma, eu falo, né? De competidor. Tá. Então é um atleta mesmo. Então ele esconde, ele vai tentando e ele vai pedindo e vai fazendo aquilo que o dono está pedindo. Porque ele quer continuar na lida. Ele quer continuar na lida, né? Entendi. Ele foi feito para isso. É igual eu sempre falo, o cavalo não foi feito para ficar parado. A pessoa chega e fala, você vai pedir para eu parar o meu cavalo? De maneira nenhuma. Vamos trabalhar o seu cavalo para ele não precisar parar. Porque além de ter sido custo alto, ele está ali para fazer a prova que o proprietário, que o seu dono compete com ele. E ele vai definhar se ele parar? Sim, então ele não pode ficar parado de maneira nenhuma. Entendi. Mas, é bem interessante, tem bastante coisa. E é isso aí, meus amores. No próximo bloco, um pouco mais sobre terapia equina com Lígia Antonângelo. Até mais.